Boa noite, Oswaldo, tudo bom? E aí, Fábio, boa noite. Joia, dei uma atrasadinha hoje, não deu tempo. Cheguei, Tava aqui, tava na espera. Boa é, noite. cheguei meio tarde, mas tá bom. Vamos lá. Dá tempo para começar. Com, cer- com certeza, sempre dá. Vamos então começar com gota de paz. Deixa eu ver aqui Sim. o, vamos ver qual mensagem aqui. Com a ganância nos afastamos de Jesus. Mensagem 99. Estamos prisioneiros de nossas vontades materiais. Não valorizamos o simples. Deixamos-nos levar pela ilusão que conquistas como o poder, a riqueza material e o status social. Isso prova o quanto ainda estamos pequenos diante da grandiosidade do universo. E quando ainda somos pequenos diante das oportunidades que Jesus nos dá todos os dias para podermos melhorar. Não podemos mais Não temos mais tempo para a prece, não temos mais tempo para ajudar o outro, não temos mais tempo para uma palavra amiga, não temos mais tempo para amar nossa família, não temos mais tempo para nós. Isso tudo porque nos esquecemos que Jesus, que nos deu a oportunidade para nos aprimorarmos e termos a coragem para lutar contra as nossas próprias faltas, esquecemos-nos dele. Não o temos como nosso guia seguro. Pensamos somente em nossas realizações materiais, deixando de lado as conquistas morais, porque são elas que nos elevam o espírito e nos dá a segurança que tanto buscamos em realizações materiais e que nunca é o bastante para nós. Façamos hoje uma limpeza em nossos sentimentos. Deixemos a ganância em ter e ter cada vez mais, para podermos nos direcionar a Jesus e aos seus ensinamentos. Somente dessa forma construiremos em nós uma vida segura, sem enganos e ilusões da matéria. Bom, então essa passagem aqui, né, fala para a gente não se preocupar tanto, né, com o nossa parte material da coisa, né? A gente gasta muito e muito e muito tempo na nossa vida tentando adquirir bens materiais, né? Procurar um pouco mais sentir, né, as nossas conquistas morais, né? Nada mais é do que nossa melhora íntima. Mais ou menos isso aí, né, Oswaldo? Tem aqui algumas coisas, né? Tem uma passagem de Moisés que é até usada pela Igreja Adventista de Sétimo Dia, né? Que nos ensinamentos de Moisés é o sábado, no ensinamento católico é entendido que é o domingo, que a gente deve guardar um dia para Deus, né? Vamos tentar entender assim. E Moisés praticamente, né, não permitia que as pessoas trabalhassem ao sábado, que guardassem o dia só para Deus. E as pessoas hoje falam: "Ah, mas como seria isso, né? Como é que fica tudo isso?" E a gente percebe que não é que Deus precisa de um dia, né, da gente para ele, mas é que nós precisamos fazer isso. Moisés entendeu isso, né? Então ficou quase como uma lei também, uma obrigação que não se podia, era proibido, né? Trabalhar de sábado. Até acontece com Jesus, que Jesus entra no templo e cura uma pessoa e eles falam: "Não, você de novo fazendo errado, né? As leis de Moisés curando a pessoa no sábado." Ele explica, né? Que não é o sábado, não é o dia, e sim o que você faz, a caridade se tem que fazer sempre. Mas nós, quando nós estamos empenhados a conquistas materiais, né? Por mais que a gente fale, a gente pensa em Deus, a gente pensa nisso, a gente percebe, quando as coisas estão dando certo, a gente esquece de Deus. Quando as coisas vão para um buraco, que a vida está errado, está tudo desandando, aí, como diz, né, a gente vai atrás de Deus, né? Você percebe isso, a gente passou isso no centro, né? As pessoas só vão
ao centro espírita quando elas estão necessitadas. Quando elas não estão, elas não aparecem, elas não precisam, né? Elas esperam acontecer algo de errado para fazer isso. Aí ele diz aqui, né? Você também participou bastante, né? Participa de trabalhos espirituais, de socorro espiritual, e quando um espírito é socorrido e é perguntado, né, pela dirigente dos trabalhos, aquele espírito que se manifesta em um trabalho através de um médium, e é perguntado para ele quem você é, né? E ele fala, um homem, uma mulher. Onde você está? Na minha casa, no meu trabalho. E aí o dirigente tenta explicar para ele que aquilo é ilusão, né? Que ele não está mais na matéria, não é para ele estar mais na casa, não é mais para ele estar no comércio dele, no trabalho dele, aquilo é ilusão. E a gente vai perceber, né? E precisa ficar bem claro, a gente precisa sim do trabalho, a gente precisa sim, né, conquistar coisas, mas isso não pode ser o único objetivo, né? Tem pessoas que focam só naquilo, só naquilo, só naquilo, como está falando ali, né? Aí a pessoa não tem tempo para uma coisa, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, e muitas das vezes não tem tempo para ela. Ela vive numa ilusão de constante, né? Eu falo assim, por um tempo você precisa trabalhar e conquistar coisas. E como diz, muitas pessoas não vão ficar milionários, né? Não vão ser donos de grandes coisas. O que a gente precisa é daquele dinheiro que nos sustente, que pague nossas dívidas, mas que a gente tenha vida. E principalmente para agradecer a Deus, para se dedicar, como diz, né, ao próximo. Às vezes as pessoas, né, é o principal fala das pessoas, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os necessitados. Você vai perceber que não, né? Não vai ajudar nada. É uma desculpa para dizer que vai ganhar dinheiro. Né? Fala assim, quem quer ajudar não precisa. Chico Xavier não tinha nada e ajudou tanta gente, né? E não saiu da terra milionário. Escreveu 400 obras. Se vendesse, ele ficaria rico, né? Ele entendeu que não era dele. Então a gente precisa às vezes entender e achar esse objetivo ou o motivo de a gente estar na Terra. O dia que a gente conseguir entender claramente isso, a nossa vida vai ser muito melhor, com dinheiro ou sem dinheiro. Bem por aí. A gente precisa de motivação, né? E sem um motivo a gente não tem ação. Então é bem interessante. Tem que achar um motivo de nossa vida para a gente poder agir da maneira correta. Então vamos indo ao início, Oswaldo? Vamos fazer as preces? Vamos. Sim, deixa eu só ajeitar. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim E seja. assim seja.
Muito Bom, bom. estamos no capítulo 10, né? Parágrafo 14. Sim. Instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Vamos ler aqui. Quantas vezes Sim. perdoarei a meu irmão? Perdoarei-lhe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Compara essas palavras de misericórdia com as do coração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos. Encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa não seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brandos e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que se perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essas respostas de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidades que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros dos vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais do que tanto por palavras, de que tanto por palavras como por ações. O perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois ouvidai-o mal que se vos pode fazer. E não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que ele esteja despojado de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Passagem de Simeão, Bordeaux, 1862. Vou ler o próximo parágrafo também, é 15, né, Oswaldo? Sim. Os dois são do perdão. Isso. Perdoai aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoai os amigos e dar-lhes uma prova de amizades. Perdoai as ofensas e mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se sois duro, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência, ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fosses o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se demonstrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para ser indulgentes.
e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosses realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenasses a coisa por represálias, e que não fizesses degenerar em querela, seria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizesse, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmo que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem eu perdoo e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Este aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e o mais secreto dos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas e próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Leão, 1861. Vamos lá. Aqui nós temos, né, depois que passam os ensinamentos, né, trazido por Allan Kardec, a gente entra nas instruções dos Espíritos. E nessas instruções dos Espíritos tem o perdão das ofensas, com 2, né, espíritos passando mensagem. Depois nós vamos ter de indulgência mais 3 espíritos. E encerramos o capítulo com 3 perguntas feitas a um espírito de nome São Luís. No perdão das ofensas, na verdade, né, é um Simeão, uma pessoa que conviveu, acho que na Sociedade Espírita de Paris, e o outro é Paulo, aquele apóstolo que, depois da morte de Jesus, ele era um perseguidor de cristãos, né, e se converte numa visão que ele tem de Jesus. Então, eles trazem aqui um básico, né, o que a gente estudou são de todos os espíritos, o que Allan Kardec recolheu, e aqui Allan Kardec pega, né, das instruções que ele obteve, ou das comunicações que ele teve com os espíritos, aquilo que ele entende que é o melhor resumo para se falar de perdão. Então, o de Simeão, né, que é o primeiro aqui, o item 14, ele começa dizendo: quantas vezes eu devo perdoar? E a resposta qual é? Pergunta é 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Aquilo que foi falado com Pedro, que está no capítulo de Mateus, no capítulo 18, né, acho que os versículos 15, 21 e 22, que é a bem-aventurança, e que numa das perguntas de Pedro para Jesus, ele pergunta quantas vezes eu perdoo, né, e usa aquele número cabalístico, no número 7. Ele fala, não 7, sim 70. Quando se fala 70, né, Jesus quer dizer o quê? Que não existe quantidade de vezes para se perdoar, né? E precisa se perdoar. Esse, na verdade, é o ensinamento de Jesus. Ele faz uma comparação. Às vezes a gente faz o Pai Nosso, como a gente fez aqui, a gente faz no início e a gente faz no encerramento. Algumas pessoas aprenderam a fazer ele repetidas vezes, né, em algumas religiões, mas a gente não se dá conta do que é falado no Pai Nosso. Nós sempre avisamos e explicamos para as pessoas, quem tem, e eu sempre recomendo, compra um evangelho, não é caro, tenha em casa. Se não quer gastar, baixe em PDF, veja na internet, mas tem lá. No final, que é o último capítulo do Evangelho, capítulo 28, ele fala sobre as orações. E a primeira oração é a do Pai Nosso, que eles chamam de oração dominical, oração ensinada por Jesus. Dá a impressão que é uma oração, né? Que você fala uma sequência de palavras, e não é. É um resumo, na verdade, dos ensinamentos de Jesus.
E nessa oração tem, né? A gente pede para Deus perdoar a gente, mas desde que nós perdoemos também. Então ele está aqui, comparar, e você vai achar o mesmo pensamento. Foi dito para Pedro, foi ensinado no Pai Nosso. Aí, né, ele fala assim, Jesus que era o justo por excelência. Ele fala assim, o que ele quis dizer com esse Jesus justo por excelência? Jesus era o ser, como a gente sempre falou, que não tinha nada para ser falado dele. Era uma pessoa correta, veio na Terra só para trazer ensinamento. E o que ele ensina para a gente? Você tem que ser humilde, você tem que perdoar, você não tem que ser melhor do que ninguém. Né? Então ele diz assim, o que precisamos fazer? Aí nós pegamos o ensinamento desse espírito aqui. Eu acho muito interessante que ele fala assim, para nós ensinarmos aos nossos irmãos, né? Ele diz assim, ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo. É muito difícil. Quando a gente fala em humildade, né? A gente já estudou várias, a gente já passou pelo 7 ali, né? Dos pobres de espíritos, e ali fala sobre humildade. A gente não sabe, por mais que a gente goste, né? De dizer para os outros que nós somos humildes, nós vamos perceber que nós não somos, né? Porque ele fala, uma pessoa humilde, e nós não estamos prontos para isso, ele diz assim, ensinar aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Ele diz assim, quando a gente esquece da gente, quando a gente não se acha melhor do que os outros, que é o orgulho, ele diz assim, isso, quando a gente faz isso, a gente aprende a fazer isso, ele fala assim, eu nunca vou esquecer, uma vez uma pessoa perguntou, você acredita em corpo fechado, né, que algumas religiões espiritualistas ou algumas religiões de origem africana, elas falam muito, né, de você fechar o seu corpo. Então, assim, não tem nada que feche o corpo. O que a gente fecha é o pensamento, o que a gente fecha é a mente, o que a gente fecha... Ele fala assim, por que a gente vive brigando? Por que a gente tem problema com as pessoas? Porque nós somos egoístas, porque nós somos orgulhosos. Porque qualquer coisa que seja falada que eu entendo errado, que eu acho que a pessoa tentou falar de mim, que a pessoa falou algo sobre mim, isso muda meu emocional. Isso estraga meu dia, isso estraga meu fim de semana, isso estraga a minha vida, porque eu passo a pensar naquilo que a pessoa falou. Quando eu esqueço de mim mesmo, a pessoa, você não vale nada. Você fala, não vale nada. Ah, você é isso, você é aquilo. Verdade. Você vai, como diz, não com ironia, mas quando você tiver essa certeza, o que as pessoas falarem, né? As pessoas falarem da gente, o que as pessoas falarem para a pessoa, ela não leva em conta. Então ele fala assim, por que a gente sofre ainda? Porque a gente se valoriza muito. Ah, mas eu não devo me valorizar? Sim. Mas não a ponto de uma coisinha, uma frase dita, uma colocação diferente, eu passo a me preocupar só com aquilo, eu esqueço de viver. Então, quando a gente fala em perdão, ele fala assim, o ensinamento de perdão que Jesus nos dá, ele pede isso, que a gente se esqueça disso, que nós não somos melhores que ninguém. E se alguém falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não importa. O dia que eu conseguir que isso não aconteça, como diz, eu vivo tranquilo. Então ele fala assim, aí ele diz assim, ó, o esquecimento de si mesmo torna invulnerável a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. O que a pessoa fala para mim, não cai em mim, né? Não entra na minha mente, não entra no meu corpo. Aí ele diz, será doce e humilde de coração, que foi ensinado antes. Não medindo o tamanho. A gente tem uma necessidade muito grande de medir o quanto eu sou bom. Né? Veja o quanto eu sou bom. Eu faço isso, eu dou cesta básica, eu vou no centro, eu rezo, eu sirvo almoço, eu fico lá 3 horas para servir almoço, eu fico lá 1 hora na porta recebendo as pessoas. Olha o quanto eu sou bom. Né? Ele diz assim, a pessoa que é boa de verdade, ela não conta isso. Ela não fica medindo, é o que ele diz aqui, ó. Né? Nunca medindo quanto é bom e quanto é brando, né? Tem o coração bom. Aí ele diz assim, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti.
Aí a gente pergunta, o que Deus tem feito por nós? Né? A gente fala assim, por que a gente está reencarnado aqui? Por que a gente está vivendo essa vida aqui? Porque Deus perdoou. Porque Deus não nos condenou pela primeira falta. Nós não estamos no inferno, como algumas pessoas dizem. Nós estamos num lugar ruim, mas porque nós merecemos. Mas Deus está permitindo que eu viva novamente para melhorar isso. Então, o que é isso? É perdão. Ah, eu quero que Deus me perdoe. Perdão, Deus, pelas minhas faltas, tá? Eu quero perdão das minhas faltas. Mas e eu, quando uma pessoa comete uma falta comigo? Não me perdoo. Aí ele vai lá embaixo, né? Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, né? Pródigos de amor. Mostre o amor de verdade. Aí ele usa um termo assim. Quanto mais a gente dá às pessoas, Deus nos restitui. Tanto que a pessoa fala, Deus lhe pague, né? É. A turma usa muito esse termo, Deus lhe pague. Fala, não, dai. Quer dizer, faça à vontade a caridade, que Deus devolve. Não se preocupe com o receber. Ah, a pessoa é ingrata, eu fiz. E a pessoa nem se importou comigo. Não se importa. O importante é que Deus saiba o que você está fazendo. Aí diz assim, perdoe, e Deus vos perdoará. Abaixai-vos, e Deus vos reerguerá. Aí ele usa o termo humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à direita. À sua direita. As pessoas perguntam, o que é sentar à sua direita? É estar no plano espiritual melhor, é estar no reino dos céus. Quando nós nos humilharmos de verdade, assim, a gente tem um medo muito grande, né? Ah, mas e se a pessoa me humilhar? E se a pessoa fizer isso? E se a pessoa fizer aquilo? Não importa, se você tiver certeza, a gente sempre fala, do caminho, e é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer que a gente seja tonto. Ah, mas a pessoa vai fazer de tonto? Não, que você se faça de tonto. A pessoa ache que está fazendo você de tonto, mas que você tenha certeza dentro de você que não precisa. Eu não preciso ser melhor que outra pessoa. O importante é eu estar bem com esse ser, né? A gente fala, com Deus. Estar bem com a espiritualidade. Estar bem com o meu coração. Estar bem com a minha reencarnação. Aí ele usa aqui, né? Ide, falando para nós, nos chama de bem-amados. Estudar e comentar essas palavras. É o que nós estamos fazendo. Estudando e tentando entender esse ensinamento de Jesus. Né? Ele fala assim, que foi trazido por Jesus há 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos da mesma forma que nós temos a necessidade de ser perdoados. Aí ele fala, né, daquela proporção que a gente falou semana passada, porque ele diz assim, porque o mérito do perdão é proporcional, né, aquela coisa de matemática, razão e proporção, diz assim, o mérito, o perdão que eu recebo de Deus, que eu tenho como merecimento, qual é o meu merecimento de perdão? Ele é proporcional à gravidade do mal cometido. O mal que eu faço para o outro é a necessidade que eu tenho de perdão, mas eu tenho que fazer, como a gente falou, naquela medida, da mesma forma. Aí ele fala de nós, né, que nos consideramos espíritas, né? Ele diz assim, espíritas, vocês que estão estudando isso, nunca vos esqueçais dessas palavras. E nas palavras como nas ações. O perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede de fato. Esquecei o mal que foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que se pode fazer. Aquele que entrou no caminho não deve, mesmo em pensamento, desviar-se dele. Porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que esses pensamentos, né, ele diz assim, fazei, portanto, que esses pensamentos sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar, nada tenho contra ninguém, né? Nada tenho contra o meu próximo.
Então aqui ele dá um resumo mais ou menos do que a gente deve fazer com esse ensinamento de Jesus, né, do perdoar 70 vezes. Ele fala da humildade, ela fala dessa forma que nós fazemos, né, de que nós ficamos medindo o quanto nós somos bons. Olha o que eu fiz, olha como eu faço, olha quanta caridade eu faço, olha, eu dei cesta básica, olha, fui hoje levar a cesta básica para uma família. Beleza, é maravilhoso, mas não precisa ficar contando. E o mais importante são as atitudes que você tem diariamente com as pessoas. Fazer isso Eu falei, quanto não mais adianta natural tentar enganar, possível. mas fazer isso se tornar natural. Fazer ficar, né, natural. Então, assim, quando ficará natural? Quando a gente conseguir, como foi feito ali, a gente se fechar no entendimento que nada nos abale. A gente vem falando isso constantemente, mas a gente percebe que as pessoas ainda não conseguem. Acontecer um probleminha, alguém falar, saber que alguém falou dela, que alguém criticou, pronto, acabou o mundo. Né? Eu falo bastante para as pessoas, o dia que a gente tiver certeza do que a gente é, o que se fala não importa. Eu continuo sendo. A gente fala assim, é difícil isso, a gente não consegue isso. Não, não consegue. Mas é o caminho. Então, quando Jesus está pedindo para perdoar, como a gente falou, as pessoas ficam preocupadas. Mas eu vou deixar a pessoa ser o que ela é. Ela é o que ela é. Ela vai responder por ela. Eu tenho que responder por mim. O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? Ai, melindroso, né? Ai, a pessoa falou. Ai, a pessoa não gosta de mim. Ai, a pessoa fez isso. Ai, a pessoa fez aquilo. Ai, a pessoa. A gente sempre tem uma pessoa para estar falando, né? O dia que a gente conseguir não falar de ninguém, se falar, falar coisa boa, como diz, toda noite ao deitar a fazer oração, falou assim, né? Ele diz assim, né? Nada tenho contra ninguém. Quando a gente conseguir deitar sem ter uma preocupação com qualquer pessoa que seja, a gente está no paraíso. Ah, eu vou alcançar o paraíso. Não, a gente alcança o paraíso quando a gente tem paz de espírito. Quando a gente consegue viver com todas as diversidades, com tudo que acontece, mas você continua mantendo calma, paz, serenidade, buscando sempre uma palavra. Não, não precisa, não é assim, não é desse jeito, calma. Quer dizer, sempre orientando, né? Sempre buscando para a gente mesmo. A gente fala, é difícil, mas o caminho é esse. Então aqui a gente tem várias coisas ditas que dá para ser usado no dia a dia. Por isso que ele fala, estudai e comentar isso. Pegar essa palavra de Jesus e falar, entender. Ah, o que Jesus disse? Jesus disse para Pedro e Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Né? Perdão desde que eu também perdoe. Quantas vezes de perdoar? Sempre. Ah, mas a pessoa vai fazer o que quiser de mim? Não, não precisa fazer o que quiser de você. Você não precisa sofrer com o que as pessoas fazem. Esse é um básico de entendimento. Ele fala, sede caridosos, sede generosos, amar. Ah, mas a pessoa continua não amando, não tem problema. Eu continuo fazendo a minha parte. Ah, mas e se a pessoa não quiser? Eu vou continuar fazendo. Ah, mas eu não, a pessoa se afastou. Deixa ela se afastar. Quando ela precisar. Sim, pensa em casa, pensa nela. Pensa no antes de dormir, faz oração. E a pessoa não ser incomodado por isso como uma pedra no sapato que fica ali cutucando o pé. Tira a pedra do sapato. Tira esse sofrimento da mente. É mais ou menos isso nessa primeira parte do ensinamento de Simeão. É porque sempre quando a gente tem algum problema, a gente tá com bronca, com rancor de alguém, né? Deita e fala assim, nossa, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Você, na verdade, você tá com bronca, com raiva, com rancor de alguém. E muitas vezes a Mágoa, pessoa é mágoa, e sentimento. muitas vezes a pessoa nem sabe disso, ou que se ela saiba, ela pouco importa. E você cultivando isso, você só está alimentando o veneno dentro de você, né? Para a pessoa de pouco importa. Então sempre eu dou exemplo, né? É como se você guardar rancor, é como se você tomasse veneno a vida toda esperando que o outro morresse, né? E na verdade quem está tomando o É, veneno é você. Então, você, o perdão é libertador, só faz bem a você mesmo, né? Ou, claro, vai fazer o bem
próximo, né, a pessoa que você guarda rancor, se ela precisar de você. Mas se ela não precisar de você, para ela pouco importa. O que importa para você é realmente você se libertar desse sentimento negativo, esse sentimento de ruindade, né, dentro de você. É uma coisa muito difícil, uma das coisas mais difíceis, né, de se trabalhar na nossa atual estágio evolutivo, mas é primordial a gente conseguir esse perdão. A preocupação de Jesus é essa, total essa. Não é a preocupação que as pessoas sejam ruins ou erradas, né? Eu falei, as 3 perguntas de São Luís, ela vai dar mais ou menos um entendimento sobre isso. Mas a gente fica com uma preocupação muito grande. Mas se eu perdoo a pessoa vai ficar por aí fazendo errado. O fazer errado é um direito dela. É. O não fazer errado é um entendimento meu, como a gente fala assim, eu me entendo como espírita, né? E a gente está ensinando aqui as pessoas a serem, né? Esse espírita que você sempre fala, né? Cristão e espírita é a mesma coisa. A gente só usa o termo espírita porque foi trazido os ensinamentos de Jesus explicado por esses espíritos. Então virou espiritismo e virou a pessoa que gosta desse entendimento ser espírita, mas como diz, é ser cristão. O que é ser cristão? É perdoar do fundo do coração. É perdoar sem ficar ressentimento, é perdoar sem ficar mágoa, né? É algo que não me atrapalha. Então, ele fala assim, o que é ter paz de espírito? É nada me atrapalhando. O dia que eu tiver, assim, a certeza que eu sou um filho de Deus, que eu estou na Terra para evoluir, para aprender, né, vou passar fome? Não, se precisar pedir alimento, vai pedir. Se eu precisar pedir ajuda para as pessoas, não tem problema nenhum. Se não der certo a minha vida, não tem problema. Se eu precisar de ajuda, posso procurar alguém? Pode. Eu posso procurar Deus? Pode. Mas, como diz, não fica ali sofrendo, se lamentando, se doendo, deixando de viver, porque uma pessoa um dia disse isso, porque alguém lá falou aquilo, porque o meu pai um dia fez isso, porque a minha mãe, voltando ao passado, remoendo coisas. Como diz, eu vou daqui para frente. E como foi o dia de hoje? Maravilhoso. Vou deitar, vou dormir, amanhã eu acordo e vou ver o que tem para fazer. Quer dizer, para ter esse descanso. Se não tiver nada contra ninguém, dorme tranquilo. É. Libertador. Vamos para a segunda parte que tem aqui. Aí vem o apóstolo Paulo, né? Eles colocam aqui Paulo, aquele apóstolo, Senhor Jesus, ele passa essa mensagem na Sociedade Espírita de Paris, né? Aliás, ele passa em Lyon isso, né? Mas é trazido para a Sociedade Espírita de Paris dizendo assim, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para você mesmo, ele disse. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Olha que interessante. Né? Quantas amizades foram desfeitas e as pessoas viraram inimigas? Ele diz assim, perdoar inimigo é mostrar que se você tem inimigo, quem precisa de perdão também é você. Perdoar os amigos se é amigo de verdade e errou, a minha prova de amizade é dar o perdão. Olha que baita ensinamento. Olha que ele fala assim, perdoar as ofensas, tudo que é feito contra a gente, ele diz assim, é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Quer dizer, qual é o nosso caminho? É cada dia ser melhor do que o dia anterior. E ele diz assim, quando eu consigo perdoar a ofensa, significa que eu melhorei em alguma coisa. Enquanto a gente não faz isso, não adianta dizer que melhorou, que não melhorou. Né? Tá faltando coisa. Aí ele diz assim, volta naquilo que a gente já falou, perdoai para que Deus nos perdoe. Porque ele diz assim, se nós formos duros e exigentes, inflexíveis, rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, mas é nada de grave. Ele diz assim, como quereis que Deus esqueça que nós a cada dia fazemos coisas erradas e temos necessidade de perdão? O dia que a gente conseguir fazer essa associação, né, de que se a pessoa, eu preciso perdoar a pessoa da mesma forma que eu preciso do perdão de Deus, eu consigo mudar isso. Mas a gente acha que nós precisamos de perdão, mas a pessoa que errou contra nós, não. Né? Então ele fala assim, ser duro, exigente. Nós estamos exigindo das pessoas coisas que nós não fazemos. Nós estamos sendo duro com as pessoas e querendo que Deus seja bonzinho com a gente. Aí ele usa um termo aqui que ele diz assim, infeliz daquele
que diz nunca perdoarei. Tem gente que fala isso. Imagine, nunca vou perdoar o que aquela pessoa fez comigo. Isso não tem jeito. Isso é demais. O que ela fez, ele diz assim, a pessoa está pronunciando sua própria condenação. Porque se ela nunca vai perdoar, ela está dizendo para Deus que ela quer que Deus nunca a perdoe pelos erros dela. Ela está pronunciando condenação. Ela está pedindo para Deus que faça da mesma forma. Então, se ela não perdoa ninguém, ela está dizendo que ela também não precisa disso. Como é que vai viver uma pessoa sem o perdão de Deus? Né? Aí ele começa a pedir para a gente fazer uma análise diferente da forma que a gente faz. A gente sempre fala, mas a pessoa fez isso, mas a pessoa fez aquilo, mas a pessoa falou de uma forma, a pessoa agiu dessa forma. Ele está pedindo para a gente mudar isso e fazer assim. Vamos ver do outro lado. Será que me analisando, né, fazendo aquela reforma íntima, aquela reflexão, será que não fui eu o agressor? Será que não fui eu que iniciei esse problema e por isso chegou nesse ponto? Né? Ele diz assim, quem sabe se nessa luta que começa, e é verdade, às vezes começa por uma bobeira, uma coisinha bem boba, termina por uma ruptura, ou seja, as pessoas não se falam mais e não se veem. Ele assim, será que não foi nós mesmos que provocamos essa desavença? A primeira, não a sequência. A sequência foi um encadeamento, né? Uma bola de neve. Mas será que ela no comecinho talvez não tenha sido eu? Será que eu não falei algo que foi ofensivo, mas que eu não percebi que falei? Ele falou assim, eu convivo isso mais, a gente consegue analisar isso no trabalho. Às vezes a pessoa fala uma coisa que para ela não foi nada. É. E quando a pessoa fala, olha, você viu que você falou, sério, falei isso? A pessoa nem lembra o que falou. Por isso que foi falado Mas lá, acontece, né? Se a gente pudesse... Isso, mas por isso que foi falado lá, né? Se eu pudesse ser gravado e me assistir depois, quanta coisa eu mudaria, né? É aquilo que você falou, né? A pessoa é pego fazendo algo de errado e a câmera filma. Ele fala, não, não fiz, não fiz, não fiz. Aí chega lá, vai lá e tinha. Eu nunca vou esquecer, uma coisa bem boba, né? Uma Copa do Mundo, tinha um zagueiro do Brasil que chamava Júnior Baiano. E não lembro se foi contra a Turquia, um jogo, o juiz foi lá e deu pênalti. E a câmera que estava transmitindo não mostrou o pênalti. E, nossa, ficou todo mundo indignado, indignado, indignado. Chegou a noite e pegaram acho que uma TV lá de um outro país, tinha pego o Júnior Baiano puxando a camisa da pessoa, quase que derrubando ela, soltou, a pessoa cai 2, 3 segundos depois. E ele, quando saiu de campo, não fiz pênalti, não fiz pênalti, não pênalti. Daí, quando veio a imagem, viu que ele tinha feito. Quer dizer, então, às vezes, a gente, né, não tenta dizer que não, fazer que não ia, mas às vezes a gente precisaria fazer dessa forma, né? Ele diz assim, será que eu usei de moderação? Porque quando a gente está discutindo, a gente quer vencer. Dificilmente a gente modera. Não vamos deixar para lá, peraí, calma, não vamos chegar nesse ponto, moderar. Eu vi uma reportagem também de acho que um desses Big Brother aí, a pessoa, ele falou que ele não sabia como ele agia de tal forma, só ficou sabendo depois que foi gravado o programa em si, que ele viu que ele agia de uma forma que ele precisaria mudar. Ele viu que ele fazia intriga, ele viu que ele fazia as coisas porque depois teve a gravação, aí ele mesmo acabou vendo, mas ele não percebia na vida real que ele fazia isso. É por isso que a gente fala, às vezes a gente acha que a gente é muito bom, né? E fala assim, os olhos de Deus nós não somos bons, né? A pessoa fala, não, Deus não enxerga defeito. Não enxerga dessa forma porque ele vê da mesma forma que nós deveríamos ver. Mas em relação ao que está certo e ao que está errado, a lei de Deus sabe. Por isso atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? A gente não sabe como que a gente é realmente visto de um olhar fora da nossa própria consciência, né? De uma visão de uma terceira pessoa. Se a gente conseguisse ver, né? Você chegando de manhã no trabalho com mau humor, as pessoas com medo de você porque você tem mau humor, as pessoas, você falando asperamente porque você está de mau humor, e as pessoas depois já respondem, né, e por aí vai, você percebe que muitas vezes você não é essa tão boa pessoa como você está pensando intimamente, mas você está demonstrando algo que realmente você é ruim, né? E isso a gente não percebe. Aí ele diz aqui na sequência, ele diz assim, sem dúvida, ele fala assim, pode ser que o seu adversário, né, a pessoa com qual eu estou tendo problema, errou.
Ele diz assim, principalmente em se mostrar tão melindroso, né? Aí ele falou, mas isto é uma razão a mais para seres indulgentes e de não fazer por merecer a censura que nos foi endereçada. Quando a gente começa a brigar com uma pessoa por uma coisa que ela disse, significa que eu aceitei o que ela falou. Né? Quando eu não devo de verdade, a pessoa pode falar assim, não, não fiz isso. Isso eu não fiz. Eu não vou me preocupar com isso. Mas a gente, como a gente falou, a gente começa uma briga para tentar provar para os outros que eu não fiz errado. Né? Não importa se você tem a consciência clara disso, mantém, né? Mas ele diz assim, admitamos que foste realmente ofendido numa certa situação. Vamos dizer que, de repente, é de verdade. Aí ele diz assim, mas quem garante que não envenenaste uma situação por vingança, que não transformasse em disputa séria que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Ele diz assim, quantas vezes a gente... mas a pessoa falou. Daí a pessoa fica sabendo, e daí ela fala, mas você também falou. Daí fica aquela, quem falou, quem não falou. Quem falou, quem não falou. Né? A gente quer provar e daí quer brigar e que a pessoa fique por baixo, que você tenha certeza que você não errou e quem errou foi ela. Né? Ele diz assim, se depender de vós impedir as consequências, não o fizerdes, serei sem dúvida culpado. Olha o que ele diz, né? Se depender da gente impedir algo que se torne trágico futuramente e a gente não fizer, essa será a nossa culpa. Manter uma briga, mesmo eu sendo o culpado, e ele diz assim, se eu tinha condição de ir lá e resolver isso para que não continue, para não que fique pior, ele diz, eu serei culpado por isso. Porque como foi dito no outro, Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que a gente fez. Não adianta eu querer enganar. Posso enganar as pessoas daqui, mas Deus, como diz, a gente não engana. Ele diz assim, admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais a gente ser caridoso ou usar, né, ele diz de clemência, o nosso mérito está aí. Né? Mesmo que eu seja culpado, eu vou lá e falo assim, esquenta a cabeça, não, me desculpe, eu estou errado, admito para você, vamos tentar desfazer isso aí, eu errei, peço perdão para você. Mesmo que eu não seja, eu consegui talvez desfazer um problema que poderia se enrolar por encarnações aí. Então aquela diz assim, o ser tonto. A pessoa está me fazendo de tonto. Então eu vou lá e falo assim, desculpa, fui eu mesmo que errei, me perdão. O que acontece com a pessoa? Acabou. Porque enquanto eu fico tentando brigar com a pessoa e a pessoa entende que eu estou errado, fica os dois brigando, não leva a nada, vai levar isso para frente. Mas quando eu chego nessa conclusão, eu falo assim, vamos deixar para lá, eu errei, perdão. Eu não devia ter feito dessa forma, você achou que eu fiz, me desculpa, eu não queria ter feito. Quer dizer, você está tentando pôr um fim num problema, ao invés de ficar tentando provar que não fiz, que não fiz, que não fiz. O que vai importar se foi ou se não foi? Se você conseguiu resolver a situação, ele diz, o mérito será todo seu. Deus vai agradecer, vai ficar feliz pelo que você fez. Né? Aí ele diz assim, aí ele usa o termo, né? Ele põe aqui que diz que existem duas formas da gente perdoar. Uma, né, ele diz assim, uma é dos lábios e a outra é do coração. Uma é da boca para fora e outra de verdade é de sentimento. Ele diz assim, muitas pessoas dizem a respeito dos seus adversários, daquelas pessoas com quais ele tem problema. Eu lhe perdoo. Mas dentro, ele diz assim, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo para ele mesmo que eles bem o merecem. Né? Tá vendo? A pessoa fez mal para mim, olha o que aconteceu com ela. Mesmo que seja por pensamento, mesmo que seja só para você, né? Ele diz, você está fazendo errado. Quantos dizem, né? Ele põe aqui entre aspas, eu perdoo, porém acrescenta, perdoo, mas não quero mais conviver com a pessoa, não quero nunca mais estar próximo dessa pessoa. Diz assim, ele usa o termo, nunca me reconciliarei. Perdoo. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Ele faz a pergunta assim,
esse é o perdão ensinado por Jesus, ou seja, esse é o perdão segundo o Evangelho, e ele já põe logo na frente da resposta. Não. Aí ele começa dizendo, qual é o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão é o perdão daquele que crê, né, que acredita, que se diz cristão, né? É aquele que lança um véu sobre o passado. Tampa lá e fala assim, nesse eu não volto mais. Está guardado lá, escondido, eu não quero mais olhar isso. Lança um véu sobre o passado. Ele diz assim, é o único que será cobrado. Pois Deus não se satisfaz com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, né? A gente acha que os pensamentos não são, né, percebidos. Ele diz assim, Deus sonda o fundo do coração e o mais íntimo dos nossos pensamentos. Aí ele diz assim, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total. Olha o que é, o dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vira espírito de luz. O esquecimento total e completo das ofensas, ele diz, é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Por isso que a gente precisa saber, né? Qual que a gente está? No das grandes almas ou das almas inferiores e baixas? Então ele explica qual é. Esquecimento total e completo de ofensa é das grandes almas. Rancor, sinal de baixeza e inferioridade. Não vos Aí ele dá o último conselho, né? Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais por atitudes do que por palavras. Encerra, fecha com esse ensinamento. Né? Se é de verdade, né, o verdadeiro perdão é reconhecido mais por atitudes do que pelas palavras. Então tem outro baita, várias coisinhas ensinadas, né, para se colocar. Seria bom, né, eu até falei com minha esposa, eu estava fazendo aqui, depois eu vou tentar, quando estiver pronto, deixar em algum lugar para as pessoas baixarem. Uma folha onde você possa fazer o estudo do Evangelho. Aí ele tem ali, quais palavras eu aprendi, o que eu aprendi hoje, o que eu vou usar no meu dia a dia, como eu vou usar no meu dia a dia, para a gente fazer como se fosse um relato ali do que eu tirei de lição. E aí cada um, na verdade, anota ali, né? Hoje eu aprendi isso, e aí eu vou anotar aqui para que eu possa, na verdade, usar, praticar. Bem interessante. Perdão até tem. Perdão Deixa eu só falar que ele diz assim, o que eu aprendi hoje, quais atitudes pretendo tomar para colocar em prática o que eu aprendi, algumas observações, dúvidas, né, palavras para fazer um estudo do Evangelho. Cada vez que aí tem um lugarzinho para colocar o capítulo, o item, e aí fazer essa colocação. Daí eu vou tentar depois disponibilizar para as pessoas baixarem em PDF, se as pessoas quiserem imprimir, para no dia do estudo conseguirem fazer essas anotações. Que às vezes você anotando, eu principalmente anotando, eu aprendo e fixo muito mais do que só escutando. Eu tenho aqui, ó, enquanto eu vou fazendo, eu vou anotando tudo o que é feito. Todas as anotações que eu fiz enquanto você vai lendo, eu vou anotando. Fica aqui depois. É como se fosse um mapa, né, para você. Isso. Não, mas eu vou já anotando. Isso. E aquilo que eu entendi, eu aprendi, coloco também. Muito Até coloquei aqui, ó. Não, para hoje. Quais atitudes pretendo colocar em prática? Perdoar, usar de indulgência, ser caridoso, generoso, doar, né? Se humilhar, tentar se fazer tudo aquilo que foi dito, né? Reconciliar, buscar reconciliação, quer dizer, são coisas que a gente precisa fazer. Senão você só ouve e cai no esquecimento, né? Sim.
né? Então falou assim, segunda aula nossa, né, do ano, e mais uma quantidade de ensinamentos, sem dizer que fica gravado, né? Dá para ouvir quantas vezes Quiser. quiserem assistir depois. Nós também, né? Não só É, serve para gente também. com certeza. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos? E aqui o horário está esticado. É, comecei 20 minutos Vamos, mais tarde, né? vamos, Acabar 20 minutos mais vamos sim, tarde. mas o pessoal veio, terminando com 16 aqui, né? É, Deu certo. O pessoal fica esperando. Então vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso, né, que a gente falou, que podemos anotar para ser colocado em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, né, participantes dessa live, que nós possamos também levar o nosso pensamento, os nossos familiares, os nossos entes queridos que não participaram da live, mas que a gente consiga elevar o pensamento até eles, para que essas correntes espirituais também possam visitá-los, visitar o recinto de cada um e auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo o laboratório espiritual, o remédio, e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E assim, aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando essas boas vibrações às vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, neste momento vamos doar, né, de nosso sentimento, que foi adquirido nesse momento de paz, dos ensinamentos dessa live, que a gente possa dividir, né, com essas pessoas necessitadas, todas as pessoas necessitadas da face da Terra, que nós possamos levar junto com essas correntes espirituais o melhor de nós para cada um deles, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste ambiente virtual, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, então aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece
que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Muito bem. Isso aí. Então, boa noite a todos. Até semana que vem, às 7h30. Não me atrasarei, prometo. Faz parte. Boa noite a todos, né? Uma boa semana a todos. Gratidão a Deus pela oportunidade. Fabião, boa semana e até a próxima. Até mais, Oswaldo. É nóis. Obrigado. Boa noite a todos. Que assim seja.